Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre função modular. E o tópico abordado na aula de hoje será o gráfico dessa função. Então, a gente vai estudar as características desse gráfico, algumas especificações de função modular e o esboço do gráfico de cada uma delas. Tudo bem? Então, vamos dar início ao nosso estudo. Na aula passada, a gente viu que a função f de x igual ao módulo de x, ela está sobre uma certa condição. Que condição é essa? Essa função vai ser igual a x se o x for maior ou igual a zero. Ou seja, eu vou repetir o que está dentro do módulo se o que estiver lá dentro for maior ou igual a zero. E essa função vai ser menos x se x for menor que zero. Se eu tiver x menor que zero, eu vou inverter o sinal do que está lá dentro do módulo. Tudo bem? E aí eu vou usar essas duas condições para fazer o esboço do gráfico dessa função. Então, para valores positivos de x, né, maiores ou igual a zero, eu vou ter o gráfico da função f de x igual a x, ou seja, dessa função linear. E a gente já viu que essa função ela é uma reta que passa pela bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Lembrando que eu vou pegar a partir da origem, né? Eu não vou pegar essa parte à esquerda do eixo das ordenadas. Eu quero apenas os valores positivos de x. Para os valores de x negativo, eu vou ter o gráfico da função f de x igual a menos x. E aí a gente já viu o gráfico dessa função. É uma reta que passa pela bissetriz dos quadrantes pares agora. Beleza? Então, tudo que está à esquerda do eixo das ordenadas, os valores de x que estão à esquerda, né, valores negativos, eu vou ter o gráfico nesse formato. Então, o gráfico da função modular ele vai ser a junção dessas duas partes, né? Então, vai ser esse gráfico com formato de V. Beleza? E aí é importante a gente notar que essa segunda parte desenhada, os valores negativos de x, ele nada mais é do que uma reflexão, né, dessa função f de x igual a x, ou seja, dessa função linear que a gente desenhou por primeiro. Então, a reta da função f de x igual a x, ele é exatamente essa reta, né? Mas eu só desenhei uma parte dela, apenas para os valores positivos, só a parte que está em preto. Essa parte pontilhada, que seria negativo, eu refleti, né, para valores positivos. Então, aí eu tenho uma reflexão. Lembra que a função f de x igual ao módulo de x, eu tenho apenas valores positivos na imagem, né? Então, eu não posso ter uma imagem negativa. Então, eu faço uma reflexão. Essa parte que teria imagem negativa, eu reflito aqui para cima, né? E aí eu tenho um espelhamento, onde o meu eixo de simetria é exatamente o eixo das abscissas. Tudo bem? Vamos trabalhar agora com algumas especificações da função modular e o gráfico de cada uma delas. A primeira, f de x igual ao módulo de x mais a, ou seja, junto com o x eu tenho uma constante a. Por exemplo, f de x igual ao módulo de x mais 2. E o que significa essa constante, né, dentro do módulo? Significa que eu vou transladar o gráfico da função f de x igual ao módulo de x em a unidades para a esquerda ou para a direita, que no caso do primeiro exemplo, o a é igual a 2. Não é isso? Então, significa que eu vou transladar duas unidades para a esquerda ou para a direita. E o sentido vai ser determinado pelo sinal. Se o sinal for positivo, significa duas unidades para a esquerda. E se o sinal for negativo, duas unidades para a direita. Então, já anota essa característica. Então, aqui, se o a é igual a 2, eu venho aqui, marco ponto de abscissa igual a duas unidades para a esquerda, ou seja, abscissa igual a menos 2, e faço o gráfico da função f de x igual ao módulo de x, né, onde esse bico vai ser exatamente esse ponto. Vamos ajeitar aqui. Então, o gráfico vai ter esse formato mais ou menos, beleza? Perceba que eu caminhei apenas duas unidades para a esquerda. E se o valor de A for negativo, né, no nosso segundo exemplo, por exemplo, f de x igual a um módulo de x menos 3, significa que eu vou caminhar, vou transladar
duas unidades para a direita agora. Lá negativo, eu translado para a direita. Então, venho aqui, marco o ponto de abscissa igual a 3 unidades, né, para a direita agora. E aí desenho o gráfico da função f de x igual ao módulo de x, onde o bico desse gráfico vai ficar aqui exatamente no 3, beleza? Então deu para notar essa diferença? Se a constante for positiva, a unidade para a esquerda. E se a constante for negativa, a unidade para a direita. Tudo bem? Vamos para mais um modelo. E o segundo modelo, f de x igual ao módulo de x mais a. Ou seja, essa constante agora está fora do módulo. E como é que eu vou fazer o esboço desse gráfico? Vamos usar alguns exemplos também. Primeiro exemplo, f de x igual ao módulo de x mais 1. O que significa essa constante fora do módulo agora? Significa que eu vou transladar a unidade para cima ou para baixo, né? E qual vai ser o sentido que eu vou fazer esse translado? Se se a constante, né, for positiva, eu vou transladar para cima. E se for negativa, eu vou transladar para baixo. Beleza? Então, aqui no nosso primeiro exemplo, módulo de x mais 1. Se a constante é positiva, mais 1 significa que eu vou transladar o gráfico da função f de x igual ao módulo de x, uma unidade para cima. Então, eu venho aqui, marco a ordenada igual a 1 e desenho o gráfico da f de x igual ao módulo de x, beleza? Agora eu caminhei para cima, que a constante está fora do módulo. E se essa constante for negativa, módulo de x menos 3, por exemplo, eu vou transladar a unidades para baixo, beleza? Então aqui a constante é menos 3, então 3 unidades para baixo. Marco aqui o ponto de ordenadas, de ordenada menos 3, e desenho o gráfico da f de x igual ao módulo de x, onde o valor mínimo é exatamente esse valor menos 3. Tudo bem? Deu para entender a diferença entre os dois modelos? E o terceiro modelo, f de x igual ao módulo de x mais a mais b. Ou seja, eu tenho uma constante dentro e outra fora do módulo. É uma junção das duas primeiras. Então, por exemplo, f de x igual ao módulo de x mais 3 menos 2. Como é que vai ficar? Vou desenhar aqui o sistema de coordenadas. Essa primeira constante, que é o 3, dentro do módulo, significa que eu vou transladar 3 unidades para a esquerda. Né? Lembra, dentro do módulo, o sinal positivo significa que eu vou andar para a esquerda. Se for negativo, eu ando para a direita. Então, vem aqui e marco o ponto de abscissa igual a menos 3, ou seja, 3 unidades para a esquerda. E a constante fora do módulo, que é o menos 2, significa que eu vou transladar 2 unidades para baixo. Então, vamos ajeitar aqui, vou colocar o 3 para cima. Então, significa que eu vou transladar 2 unidades para baixo. Então, eu vou ter essa ordenada. Então, eu tenho aqui um par ordenado, certo? Significa que o valor mínimo da minha função vai passar por esse ponto. Então, eu venho aqui e desenho o gráfico da f de x igual ao módulo de x passando por esse ponto, beleza? Então, 3 unidades para a esquerda e 2 para baixo. Um outro exemplo para finalizar. Se eu tenho f de x igual ao módulo de x menos 2 mais 1, significa que eu vou transladar 2 unidades para a direita agora, né? Aqui dentro do módulo a constante é menos 2. Então, 2 unidades para a direita, marca o ponto de abscissa igual a 2. E uma unidade para cima, né? Que está fora do módulo. Então, marca aqui
ponto de ordenado igual a 1. E aqui eu tenho um par ordenado. Então, o gráfico da minha função vai ter um valor mínimo aí nesse ponto, né? Então, vem aqui e desenho o gráfico da função passando por esse ponto. Vai ter esse formato. Duas unidades para a direita e uma para cima. Beleza? Deu para entender? Então, vamos trabalhar com alguns exercícios agora para fixar, né, o que a gente acabou de ver. Nesse primeiro exercício, eu tenho a função f de x igual ao módulo de x ao quadrado menos 3x menos 4. Ou seja, dentro do módulo, eu tenho uma função do segundo grau e eu quero desenhar o gráfico dessa função modular. Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho a função f de x igual ao módulo de x ao quadrado menos 3x menos 4. E aí, dentro do módulo, agora eu tenho uma função que é do segundo grau, né? E eu quero saber qual é o esboço do gráfico dessa função modular. Vamos usar a mesma ideia que a gente fez no início, né? Para fazer uma... Nesse exemplo, f de x igual ao módulo de x ao quadrado menos 3x menos 4. Dentro do módulo agora, eu tenho uma função do segundo grau. Quero esboçar o gráfico dessa função modular. Então, para a gente esboçar esse gráfico, né, a gente vai usar a mesma ideia que foi usada lá no início, certo? Onde eu precisar fazer uma reflexão em relação ao eixo das abscissas, eu vou fazer para encontrar o esboço desse gráfico, tudo bem? Então, vamos lá. Antes de esboçar o gráfico, eu preciso colocar essa função sob as condições necessárias. Então, primeiro, essa função f de x igual ao módulo de x ao quadrado menos 3x menos 4, ela vai ser x ao quadrado menos 3x menos 4, ou seja, eu vou repetir o que está lá dentro, se o que tiver lá dentro, que é exatamente esse valor, for o quê? Maior ou igual a zero. E aqui eu encontro as raízes e, posteriormente, coloco no nosso dispositivo para determinar quais valores são positivos e quais são negativos. Então, aqui o delta vai ser b ao quadrado, menos 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes a vezes c, menos 4 vezes 1 vezes menos 4, dá 16. 9 mais 16 é 25. E aí eu tenho x igual a menos b, menos menos 3, eu tenho mais 3. Mais ou menos a raiz de delta, raiz de 25 é o 5, sobre 2a, 2 vezes 1 é 2. Então, aí eu tenho dois valores para o x. Primeiro valor, 3 mais 5 sobre 2. 3 mais 5, 8 sobre 2 é 4. E 3 menos 5 sobre 2. 3 menos 5, menos 2 sobre 2 é igual a menos 1. Fazendo o nosso dispositivo, eu tenho as raízes menos 1 e 4. E a parábola vai ter concavidade voltada para cima, né? Porque o A é positivo. Então, para valores menores que 1, menores que menos 1 e maiores que 4, a função é o quê? Positivo. E os valores que estão entre menos 1 e 4, eu tenho a função negativa. E aí a segunda parte, que é quando o que está dentro do módulo é menor que zero, eu não preciso fazer porque o nosso dispositivo já apresenta nessa solução. Então, os valores vão ser negativos, qualquer valor de x compreendido entre menos 1 e 4. Eu já posso aqui partir para o esboço do gráfico. Então, vamos traçar o nosso sistema de coordenadas. Vamos marcar as raízes, né? As raízes são o menos 1 e o 4. E aí é o seguinte, ó, a função vai ser positiva para valores menores que menos 1
e maiores que 4, né? Então, se eu for desenhar a parábola, eu vou desenhar apenas um trecho dela, né? Então, vou desenhar até o ponto -1, e a partir do 4 também eu vou fazer essa continuação. A parábola vai ter mais ou menos esse formato, vou ajeitar aqui. Vai ser mais ou menos assim. Para valores que estão compreendidos entre -1 e 4, a gente viu que a função vai ser negativa, né? E lá no começo, a nossa ideia nos mostrava que a função ela não pode ser negativa, porque se trata de uma função modular. Então, essa parte que eu faria da função quadrática, eu vou fazer uma reflexão, né, em relação ao eixo das abscissas. Então, fazendo uma reflexão, essa parte da curva, ela vai ter mais ou menos esse formato. Então, eu joguei para cima, né? O eixo de simetria aqui é o eixo das abscissas. Beleza? Então, o gráfico dessa função, ele vai ter esse formato, né? Vai ter para valores menores que 1 e maiores que 4, parábola. Ela tem o formato da função f de x, igual a x ao quadrado menos 3x menos 4. Para valores compreendidos entre -1 e 4, né, a gente já viu que a função seria negativa, e aí eu faço uma reflexão para os valores ficarem positivos. Então o gráfico vai ter esse formato em preto. Deu para entender? Então por hoje é só, para a gente não estender muito essa aula de gráfico. Na próxima aula a gente também vai trabalhar com gráfico, né, mas de uma maneira mais aplicada em problemas. Tudo bem? Então espero que tenham entendido. Qualquer dúvida você pode deixar um comentário aqui embaixo, né, para a gente discutir. Se for preciso, volte o vídeo, né, para compreender melhor um pouquinho sobre essas partes, né? A gente vai tentar fazer o mais resumido possível para não ficar muito extenso. Então, muito obrigado por hoje. Espero que tenham absorvido um pouco de conhecimento sobre função modular. Na próxima aula a gente continua, né, avançando um pouquinho o nosso conteúdo, beleza? Então fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.